Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Agradeço por mais uma noite, agradeço por amanhecer esse dia, agradeço pelo YouTube, agradeço pelo Google, agradeço por todos os trabalhadores ali, agradeço pelos familiares deles, agradeço, Senhor, por esse programa ir no ar. Agradeço também, Senhor, por essa mensagem. Agradeço também, Senhor, pelos que estão curtindo esse canal. Agradeço também pelos que estão inscritos nesse canal e estão se inscrevendo. Agradeço pelos demais canais. Agradeço, Senhor, por poder estar falando aquilo que o Senhor falava pelos ouvidos dos homens, hoje nós estamos falando pelos telhados. Agradeço também pelo governo, pelas autoridades, autoridades civis, eclesiásticas, militares, enfim, todas as autoridades. Agradeço também, por todo o país e agradeço, Senhor, pelo seu governo que está sobre esse país, que eu tenho absoluta certeza que o Senhor está por detrás de toda essa parafernália que está acontecendo. E agradeço porque eu tenho certeza que o Senhor está dominando e que o Senhor também tem o seu domínio, o Senhor tem o seu governo. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem o seu plano também. Meu Deus, abençoa. E agradeço também, Senhor, pelo Israel. Agradeço também pela proteção, Senhor, que o Senhor está dando a cada um de nós. Agradeço, Senhor, pela alerta que o Senhor está dando. Agradeço também pela sua volta. Agradeço também, Senhor, pelo seu cumprimento. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Agora me dá graça também e prepara essa mensagem. Amém. Atos, capítulo 20, verso 31. Efésios, capítulo 4, verso 16. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Efésios diz, de quem todo o corpo bem ajustado e entrelaçado por meio de toda a junta do rico suprimento e por meio da operação, segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Graças a Deus. Em Atos capítulo 20, verso 28, seu próprio sangue demonstra o precioso amor de Deus pela igreja e a preciosidade, o valor extraordinário da igreja aos olhos de Deus. Aqui o apóstolo não se referiu à vida e natureza divinas da igreja, como em Efésios 5, 23 ao 32, mas ao seu valor como tesouro de Deus, tesouro esse que ele adquiriu com o seu próprio sangue precioso. Paulo esperava que, como supervisores, os presbíteros prezassem a igreja como Deus fazia. Tanto o Espírito Santo como o sangue do próprio Deus são provisões divinas para a igreja que ele tanto estima. O Espírito Santo é o próprio Deus e o sangue de Jesus, de Deus, denota a sua obra. A obra redentora de Deus adquiriu a igreja. Agora, o próprio Deus, o Espírito que dá vida todo inclusivo, cuida da igreja por meio dos supervisores. Atos capítulo 20, verso 28. De acordo com Efésios, o único alvo do chamamento de Deus é a edificação do corpo de Cristo.
Em Mateus 16, o Senhor Jesus disse que edificaria a sua igreja. O livro de Atos e as epístolas revelam que a igreja não é edificada pelo Senhor diretamente, e sim pelos membros do corpo. Cristo edifica o corpo por meio do corpo. Deus nos chamou para o cumprimento desse alvo. Efésios 3:2 fala do mordomado, da graça de Deus. E 4:12 mostra a edificação do corpo de Cristo. O mordomado da graça de Deus não é limitado a Paulo e demais apóstolos. Não pense que Paulo era tal dispenseiro, e você não. Sua intenção aqui é impressionar os santos com o fato de que todos recebemos o mordomado da graça de Deus para a edificação do corpo de Cristo. De acordo com 4:12 de Efésios, a edificação do corpo não é obras apenas dos apóstolos, é responsabilidade de todos os santos, que são aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra grega traduzida por para, nesse versículo, também significa com o propósito de com vistas ao ou resultado em. O aperfeiçoamento dos santos resulta na obra do ministério, que por sua vez resulta na edificação do corpo de Cristo. O corpo não é edificado diretamente pelos apóstolos e outros líderes, é edificado diretamente pelos santos. O versículo 12 fala dos santos e o 16 menciona cada parte. De acordo com o versículo 16, o corpo efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Para que isso ocorra na prática, todos os santos precisam ser aperfeiçoados pelos apóstolos e outros líderes. Paulo esperava que cada santo fosse o mesmo que ele. Paulo não era somente apóstolo, era também profeta, evangelista e pastor e mestre. Muitos de nós, contudo, podem classificar os dotados mencionados no versículo 11 em 4 categorias distintas: os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres. Mas Paulo, o modelo de alguém chamado por Deus, era tudo isso. Ele, sem dúvida, era profeta. Em suas epístolas proclamou grandes profecias, como as que se encontram em 1 Coríntios 15 e em 1 e 2 Tessalonicenses. Era também evangelista, que evangelista foi maior do que ele. Ele pregava o evangelho aonde quer que fosse. Além disso, era pastor e mestre. Dia e noite cuidava de todas as igrejas e de todos os santos. Por fim, quem pode negar que Paulo era mestre? Portanto, Paulo era apóstolo, profeta, evangelista e pastor e mestre. Seu encargo e intenção nos capítulos 13 e 4 era mostrar que todos os santos devem ser o mesmo que ele nesses aspectos. Amém.